Qual é a torcida tricolor? Hoje, depois de quase passarmos um sufoco desnecessário, a gente sofrer pra caramba com um jogo que não seria exatamente isso que a gente estava planejando. A gente olhou para uma partida de Copa do Brasil contra um adversário que era inferior e imaginamos que seria algo mais tranquilo, mas o Juventude saiu na frente do São Paulo, ampliou o resultado e o São Paulo teve que buscar no segundo tempo. Eu estou aqui com o Nied e o Mozart, já quero ouvir de vocês as considerações iniciais da partida de vocês, começando pelo Lucas. Bom, boa noite primeiramente todo mundo, salve pessoal. Então, primeiramente a gente tem que entender que as questões das poupagens de jogador, né, as preservações, elas acabam tendo que acontecer em diversos momentos e que com o elenco que o São Paulo tem, vai atrapalhar muito em alguns momentos na temporada, né? Hoje, os zagueiros titulares fez uma diferença absurda no decorrer da partida. Ao meu ver, o que mais fez diferença durante a partida inteira. Mas o São Paulo teve muitos erros de execução que não estava tendo alguns jogos atrás e também foram bastante consideráveis, que a gente vai desenvolver aí durante o vídeo, mas no fim das contas o São Paulo acabou dando bastante sorte na questão do resultado. Ô Mozart, me explica uma coisa, cara. Como que eu vou conseguir ter um equilíbrio real entre o foco que eu tenho de verdade no meu ano, na minha temporada, e conseguir fazer essas poupagens de jogadores? Porque vão ter momentos em que realmente a gente vai estar com um time inferior, a gente vai estar com um time que não vai ter a mesma capacidade do titular de jogar. Quando eu vou poder dosar e como eu vou poder fazer essa dosagem sem fazer exatamente o que a gente fez, que foi liberar toda a parte defensiva do clube, por exemplo, hoje? Então, hoje, o São Paulo tem uma diferença. É difícil falar porque a galera não vai aceitar, mas hoje a diferença entre Diego Costa e Léo para Miranda e Arboleda, seja na saída de bola, seja na parte defensiva, ela é gigantesca. Então, quando você... E com o Wellington também na lateral esquerda, que ele fez um mau jogo no domingo, vamos falar, ele e o Pablo, mas não muda. A temporada dos dois são muito boas. Cara, isso tem que ser jogo a jogo. Mas não pode ser igual foi contra o Ayacucho lá no Peru. Porque o São Paulo foi para aquele jogo e jogou o jogo. Olha, parecia que não tinha estudado o adversário, parecia que só entrou, né? Só entrou para jogar. Então, o estudo tem que ser jogar jogo. Tem que ver a parte física, tem que ver a parte mental do jogador, tem que ver tudo isso antes da partida e entender como é que você vai encarar o adversário, porque não vai dar. O São Paulo tem um elenco muito numeroso, gigantesco, mas não tão grande em termos de qualidade. Existe uma diferença muito grande entre o time titular e o time reserva, em algumas áreas principalmente em características, muda muito, principalmente características. Você trocar o Wellington pelo Reinaldo é uma mudança muito grande em termos de característica. Não estou criticando nem o Reinaldo, também não estou criticando o Wellington, mas são jogadores diferentes. Na lateral direita também, o Rafinha joga de um jeito, o Moreira joga de outro jeito e o Igor Vinícius joga de um jeito totalmente diferente dos dois. Então, você tem uma mudança de característica muito grande quando você troca um jogador pelo outro. Então, o São Paulo vai ter que saber, ó, vou encarar esse time fora de casa, eu vou segurar mais um pouco, preciso de um jogador mais de velocidade. Tem que ser desse jeito, porque senão não vai dar. E aí, nesse sentido, Lucas, me explica uma coisa. O São Paulo veio com um time um pouco modificado e exatamente com algumas dessas mudanças que o Mozart estava falando, como seria a escalação ideal para a partida de hoje, pensando exatamente em conseguir intercalar titulares e reservas? Qual seria a escalação ideal? E o erro é do Rogério? Existe um erro de verdade aí? Ou era programado para as coisas funcionarem desse jeito mesmo? Então, vamos lá por partes. A escalação ideal do São Paulo, ao meu ver, com o elenco que tem, ela não poderia abrir mão de Diego e Léo ao mesmo tempo. Porque dificilmente o São Paulo vai enfrentar times
em que o São Paulo não tenha que sair jogando por baixo, não tenha que encontrar espaços. Então, sem os dois, é uma complicação muito grande. Ao mesmo tempo, também é muito complicado que se inicie uma partida com Igor Vinícius e Reinaldo jogando ao mesmo tempo. Porque ambos deixam muito espaço pelas costas, ambos têm dificuldades defensivas, ambos têm dificuldades de fechar uma diagonal ou um cruzamento, como aconteceu, por exemplo, no primeiro gol do Juventude. Então, a escalação ideal para o São Paulo, para hoje, imaginando que o Léo tivesse condições de começar, seria que se iniciasse com o Léo no lugar de um dos dois zagueiros que começou hoje. Né? Isso já teria algum impacto relativamente positivo. Do meio para frente, antes de assistir o jogo, eu imaginei uma escalação bem feita, um rodízio bem feito por ali. O Sara recebendo minutos depois de voltar de uma lesão complicada, o Alisson recebendo sequência por estar em condições físicas, o Thales, apesar de alguma diferença muito grande de característica com o Nestor ali, também merece receber alguns minutos. Talvez eu imaginaria testar ele mais pelo lado em alguma partida. E os minutos para o Luciano também são importantes. Então, hoje, assim, o que eu veria como ideal seria começar com o Léo no lugar do Miranda, no caso dele ter condição. Imagino que ele tinha, pois estava no banco, né? E na questão dos laterais, como nenhum dos dois titulares viajou, eu acho difícil dizer que seria certo ou errado começar com algum diferente, mas aí é um erro da montagem do elenco, não é um erro necessariamente do Rogério. Mas é complicado pensar nisso também, porque há menos de uma semana o São Paulo acabou de liberar o Natan para o Curitiba, e aí você tá com o Igor Vinícius em um momento em que você poderia estar utilizando o Natan, você poderia estar utilizando o Moreira, e eu não sei se o Igor Vinícius ele se encaixaria exatamente para um momento como esse que você está jogando com o Reinaldo do outro lado. Então, eu acho que tem os seus erros aí na montagem também, mas tem mais coisa além disso. Uma outra dúvida que eu já queria perguntar para o Mozart, e aí a gente continua falando desse miolo de zaga, é que o São Paulo ele enfrentou um adversário que no papel estava vindo no 4-4-2, mas que em vários momentos ele fazia um 4-2-4 que dava superioridade no ataque. Nesse momento, com uma superioridade no ataque, você tem uma dificuldade maior de jogar quando você está com jogadores mais lentos. E aí, nesse ponto, cara, o que aconteceu hoje, os gols que o São Paulo tomaram e qual o reflexo disso quanto ao elenco que o São Paulo escalou para a partida de hoje? Acho que a gente fazer a avaliação em cima só apenas de escalação, acho que é uma maneira meio equivocada. Ele poderia, por exemplo, em jogos fora de casa, eu gosto do Léo na lateral. Ele protege muito bem. No jogo contra o Santos, acho que era o Reinaldo que estava no primeiro... acho não, tenho certeza. Era o Reinaldo no primeiro tempo. E o Ângelo Gabriel, ele estava em cima do Reinaldo o tempo inteiro. Ele ganhou quase todos, o Reinaldo. O Reinaldo fez até um pênalti, assim, que a galera falaram que foi pênalti, mas eu achei que não foi, mas tudo bem. E o segundo tempo, quando o Rogério coloca o Léo na lateral, acabou. O Santos ali acabou. O Santos praticamente não jogou. Então, tem determinados jogadores, eu colocaria o Léo de lateral em jogos fora de casa, em jogos como esse, exatamente, em que era previsível. Eles vinham no 4-4-2, mas os dois extremos deles são atacantes. Então, quando você vai ter a bola, eles vão dar amplitude para o time para tentar justamente abrir o Igor Vinícius e o Reinaldo e a defesa ficar toda espaçada para justamente acontecer o que aconteceu. Mas isso aconteceria com o Léo na lateral também. Isso aconteceria com o Wellington na lateral também. Isso teoricamente, quando o time está defendendo, e o São Paulo tem se defendido muito mal, porque eu não consigo meio que definir como é que o São Paulo está se defendendo. No sábado, no domingo, por exemplo, o Igor Gomes ele fechava muito para acompanhar o Everton Ribeiro. E você não via duas linhas bem definidas de 4 jogadores, que era que eu pensei que o São Paulo ia encarar o Flamengo com 2 linhas de 4.
E não foi assim. O Igor Gomes vinha acompanhando o Everton, ou o jogador que estava na direita, para o meio, e ele vinha quase sempre. O Wellington ficava solto, sozinho, na ala. Ou seja, aconteceria com o Reinaldo ali, seria o Reinaldo culpado, ou seria o Léo culpado. É uma falha mais sistêmica. Você não é necessariamente apenas de jogador. Porque se o São Paulo estivesse jogando hoje com 2 linhas bem definidas, se o São Paulo tivesse assim, proposta de jogo bem definida para o jogo de hoje, o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai buscar construir hoje? A gente vai jogar por chão? A gente vai jogar com a posse? A gente vai jogar no contra-ataque do Juventude? O São Paulo não foi isso. A gente viu o São Paulo com 61% de posse de bola no jogo, mas, teoricamente, a posse de bola foi improdutiva. O São Paulo não criou quase nada. O São Paulo ficou trocando passes entre zagueiros e entre meio-campistas, errando muito passes, errando inversões de jogo. E isso é sistêmico. Isso é culpa do Rogério, óbvio, mas eu acho que venho aqui para o trabalho do Rogério durante o ano. É bom. Não acho que seja muito bom, mas é bom. É um trabalho que está evoluindo. Se você pegar o time do São Paulo do início do Paulista, que era um catado, que só tinha quantos? 70, 60 cruzamentos por jogo, para o jogo de hoje é completamente diferente. Para o jogo, por exemplo, contra o Palmeiras na primeira final, completamente diferente. Então, um trabalho que tem evolução e vai ter erros sistêmicos. Todo sistema de jogo tem erros. Até o do Guardiola tem erro. Você não viu tomando 4, tomou 3 no primeiro tempo. Então, tem que entender que o elenco não é limitado. Não é que o elenco do São Paulo, o elenco do São Paulo é um lixo, não presta. Não, o elenco do São Paulo tem suas limitações, mas é um bom elenco. Se o Rogério continuar a evolução constante do time, pode ser que o São Paulo brigue por alguma coisa, consiga beliscar alguma coisa na Sul-Americana, principalmente nos mata-matas, que é jogo aqui e jogo lá. No campeonato de pontos corridos é mais difícil. Você precisa ter um sistema de jogo e um elenco muito forte, porque senão você não vai conseguir acompanhar. E é praticamente impossível acompanhar o time do Flamengo, o time do Atlético Mineiro, o time do Palmeiras. Então, a chance do São Paulo eu acho, nos matas. Então, me estranha muito o São Paulo ir para alguns jogos desses com um time teoricamente misto. Porque hoje, o São Paulo não jogou, o São Paulo não criou nada, o São Paulo encontrou os 2 gols. Porque o São Paulo, os 2 gols foram de bola parada, o São Paulo não criou absolutamente nada e escapou de tomar um 2-0. Se toma um 2-0 hoje, como é que vai para o Morumbi? Aí vai sair da Copa do Brasil? Vai sair da Copa do Brasil e o planejamento econômico que foi feito, que era para semifinal, como é que vai ser feito? Da onde que vai tirar isso? Vai vender mais jogador? E aí começa aquela bola de neve de sempre. Aí vai vender jogador para cobrir o rombo que foi feito esportivamente. E aí a gente segue a mesma bola de neve todo ano. Todo ano é a mesma coisa. Então, não consigo entender o porquê que vai para um jogo contra o Juventude com um time teoricamente misto. Mas, teoricamente, a falha é sistêmica, não apenas de jogadores em si. Cara, o complicado de tudo isso que você falou é exatamente a gente entender aonde está o foco e se faz sentido o foco estar onde está. Porque se hoje o que a gente tem ouvido da mídia é que o foco do São Paulo é no Campeonato Brasileiro. Mas quais as chances e até onde a gente pode chegar de fato no Campeonato Brasileiro? A gente pode lutar pela Libertadores através do Campeonato Brasileiro? É mais fácil através do Campeonato Brasileiro do que pela Sul-Americana? Eu acho que são algumas questões que fazem a gente questionar, porque a Sul-Americana hoje, ao meu ver, é o caminho mais fácil. O São Paulo está tendo menos dificuldade, mesmo jogando com esse time que é o reserva, o São Paulo está tendo menos dificuldade na Sul-Americana do que na Copa do Brasil, como teve hoje. Então eu não sei se o planejamento de focar no Campeonato Brasileiro é de fato o mais inteligente e me faz questionar
exatamente o que você falou. Como que eu faço um planejamento para chegar na semifinal da Copa do Brasil e eu largo de mão a Copa do Brasil e falo, não, eu vou com as reservas e vou focar aqui no Campeonato Brasileiro. Porque aí é fácil depois, no ano seguinte, a gente falar, não, vamos fazer um empréstimo de 20 milhões mais uma vez, porque já foi aprovado hoje, mas tudo bem, porque a gente não se planejou corretamente, mas vamos fazer um empréstimo. E aí a gente vai fazendo a bola de neve. Então, eu consigo entender ir para o jogo contra o Ayacucho com o time inteiro reserva. Eu consigo. O time inteiro reserva tinha que jogar mais do que jogou aquele dia, tinha que ter ganhado de uma maneira mais simples até. Eu entendo jogar com o time misto ou quase reserva, quase inteiro reserva aqui no Morumbi contra o Everton. É completamente normal. O time reserva tem ganhado o Everton. Mas hoje eu acredito que não, porque a Copa do Brasil, o São Paulo sofre muito na Copa do Brasil. O próprio Juventude já eliminou a gente em 2016. A gente sabe como que é o jogo no Alfredo Jaconi. Não é um jogo fácil. Ano retrasado, a gente sofreu bastante com um time que a gente tinha, que estava bem encaixado, e a gente sofreu. Agora imagina um time que não está ainda totalmente encaixado, não está totalmente acostumado com o sistema do Rogério, que está se aperfeiçoando. É óbvio que vai sofrer. Mas a gente comete sempre os mesmos erros, ano a ano. É impressionante. Lucas, tem uma outra dúvida que eu estou tendo, quanto aos adversários do São Paulo estarem entendendo a forma do São Paulo de jogar. Porque, ao meu ver, desde a partida contra o Palmeiras, que o Palmeiras conseguiu ter o start de fazer uma pressão em cima, desde aquele momento, o São Paulo tem encontrado adversários que estão começando a entender como pressionar o São Paulo na primeira bola, e principalmente em partidas em que você não tem os zagueiros para fazer essa primeira bola, porque aí sim, você não tem Diego, você não tem Léo, o mais inteligente de fato é você pressionar ali atrás, porque você sabe que a chance do seu adversário fazer uma besteira é grande, e aí você vai ter momentos em que jogadores como o Pablo vai ter que fazer essa jogada, e aí já são 2 partidas seguidas em que o Pablo não tá tão legal, exatamente por momentos em que você vê o adversário fazendo esse primeiro ataque ali. Os adversários estão entendendo como superar o São Paulo. E uma outra dúvida que eu estou ouvindo muita gente, principalmente na minha bolha, falar, o São Paulo não consegue jogar fora de casa? Ou isso aí não tem absolutamente nada a ver com o gramado, tem a ver com o esquema que você está indo para lá, a forma como você está jogando diante de cada adversário? Então, primeiro sobre a forma de jogar do São Paulo. É muito interessante a gente pensar nisso com relação à pressão, porque no primeiro jogo da final contra o Palmeiras ele tem problemas contra o São Paulo justamente por causa da estratégia deles de sempre deixar um dos zagueiros livres. No caso do Palmeiras contra o São Paulo, eles tiveram problema, porque no caso dos zagueiros do São Paulo, os dois são muito bons construindo o jogo, achando passes que rompem linhas. Então, nesse momento em que o Palmeiras tenta fazer essa pressão e deixar um dos zagueiros livres, eles têm problema. A partir do segundo jogo, onde eles já têm a volta do Danilo, que tem uma capacidade de pressão do meio-campo muito maior, e uma mudança de estratégia ali do Abel, sem falar não dá para ignorar o gol que sai cedo, também são fatores que prejudicam muito o São Paulo naquele momento. Eu não diria que os adversários estão entendendo a forma de ganhar do São Paulo ou de fazer o São Paulo ter problema sempre, como um padrão. Eu diria que falta regularidade para o São Paulo muitas vezes, porque às vezes você vê a saída sendo mais bem feita, às vezes você vê mais erros técnicos com uma pressão até menos forte do que foi. Agora, no caso do jogo de hoje, era muito simples. O Pita e o Ruiz estavam sempre próximos e fechando o passe mais simples do Arboleda e do Miranda, que não tem essa característica, essa capacidade de achar passes mais longos, mais complexos. Então fica muito mais fácil para o adversário quando você não tem essa opção. E o Pablo, como você mesmo falou, muitas vezes tendo que baixar entre os dois zagueiros. E aí a gente tem um problema ainda maior, porque o Pablo tendo que baixar entre os dois zagueiros, muitas vezes a gente via o Pablo entre os dois zagueiros
E aí, entre o Pablo e o meio-campo do São Paulo, ainda tinha os 2 atacantes do Juventude e mais a linha de 4. Então você nunca vai achar um passe que vai chegar no meio-campo com jogadores que têm a característica do passe muito mais curto e ainda um meio-campo que fica muito distante da saída de bola. O primeiro lance que o São Paulo consegue sair limpo pelo chão é um lance que, se eu não me engano, ele sai com o Reinaldo ali pela esquerda, acho que o Capixaba dá um bote errado, algo do tipo, e sai uma boa jogada, que o Alisson acaba finalizando mal. E, assim, acho que olhando, lembrando do jogo, é a melhor jogada do São Paulo na partida, assim, questão de uma jogada limpa, e depois ela não acontece mais. Justamente porque você tem essa dificuldade, e a característica que o time teve em outros jogos, que foi realmente essa aproximação, os meio-campistas diversas vezes encostarem no jogador que toca a bola, isso parou de acontecer. Isso parou de acontecer. Hoje, em diversos momentos, a gente via a bola cair, por exemplo, com o Nicão lá no lado direito. Às vezes os outros jogadores estavam muito mais correndo para perto da meia-lua para tentar um passe mais para próximo da área do que tentando encostar no Nicão para construir uma jogada, qualquer coisa do tipo. E isso foi o que deu o engate para o São Paulo do Rogério no primeiro momento, a boa sequência no Paulista, essas aproximações. Tanto que algumas jogadas bem clareadas do São Paulo acontecem em alguns momentos em que ali pela direita ou o Alisson ou o Igor acabavam entrando, puxando uma marcação, e o outro ficava mais livre ali. Não conseguiram sair de nada, porque hoje tecnicamente os jogadores do São Paulo foram muito mal, muitos passes para lateral, inversões erradas, como o Mozart disse, mas isso passa muito justamente por essa questão. Os zagueiros não têm uma característica que o jogo do Rogério pede, né, que o jogo do Rogério continuava tentando mesmo com esses jogadores. O Pita e o Ruiz bem encaixados ali, você tem 2 pontas que são muito velozes para pressionar os laterais, dificulta muito a saída. O São Paulo teve que abusar de ligações diretas que muitas vezes nem chegavam no Caleri, que é o melhor disputador ali. E aí o São Paulo, ele tem problema para jogar fora de casa ou é realmente a forma de se montar esse elenco? Então, eu acho que a questão de ser fora de casa ou não parece mais ocasional do que o fato de ser fora de casa. É claro que o fator casa, ele influencia em qualquer jogo de qualquer time, né? Jogar fora de casa, dentro de casa. Mas eu não vejo o São Paulo tendo dificuldade por ser fora de casa, não. Eu acho que são realmente a forma do time jogar, a forma que o sistema ele está montado, a forma como algumas mudanças têm acontecido no comportamento dos jogadores em campo. Não sei se por orientação do Rogério, e aí seria um erro dele, ou por dificuldade deles na hora de executar. O fato é que o comportamento mudou de alguns jogos anteriores para esses últimos. O São Paulo, ele tem um defeito ainda na saída de bola, que a saída de bola eu acho que é o principal ponto do trabalho do treinador, porque a partir de uma saída de bola boa, você consegue alargar o campo inteirinho e aí você joga a bola. Mas o São Paulo ainda tem uma saída de bola um pouco deficiente, um pouco não, para dizer um pouco. Mas então, isso fica mais evidente aonde? Quando o adversário pressiona. O adversário vai sair pressionar o São Paulo no Morumbi? É muito difícil pressionar o São Paulo no Morumbi. Tem a torcida a favor, tem diversos fatores. A maioria das vezes, o adversário vai vir no Morumbi para jogar atrás da linha da bola. Então, quando que ele vai pressionar o São Paulo? Em jogos na casa dele. Então, quando o adversário tende a pressionar o São Paulo tem uma dificuldade, seja em características de jogadores, seja de maneira sistêmica. O Rogério, pelo visto, ele não gosta assim, é difícil falar isso, não gosta de rotular as coisas, mas ele tinha o Liseiro e ele tem o Gabriel Neves, que são volantes ritmistas, que são volantes que dá o passe e apresenta, e aquele, sabe, como é o Busquets no Barcelona. Ele tinha o Liseiro, tem o Gabriel Neves, só que ele não gosta de utilizar, ele utiliza mais o Pablo Maia. O Pablo Maia é um volante, tem um bom chute, tem um bom passe, só que ele não é ritmista, ele não fica o tempo inteiro ali, toma aqui, toma ali. Ele é um jogador do passe longo, ele é um jogador do chute, então, e pelo visto agrada mais o Rogério. O Luan também não é
na saída de bola, esse tipo de jogador, ele é importante, entende? Porque quando você coloca um Nestor para jogar ali, o Nestor ele procura sempre um passe muito agudo. O Nestor não é um controlador de jogo. O Nestor é um jogador de criatividade. Ele é completamente diferente do Lisieiro. O Lisieiro vai te dar a bola quase que o tempo inteiro. O Nestor não. Ele vai procurar o jogador mais bem qualificado para atacar. E muitas vezes, no livro do Guardiola, algumas vezes ele fala que lá atrás é passe de segurança. A partir do meio de campo para frente, você tem criatividade. Você não significa que você vai ficar dando chutão lá atrás. Não, você vai sair numa boa, na segurança, tocando. Mas os jogadores que o São Paulo tem hoje, o Colorado não é esse jogador. O Colorado pode quebrar um galho como esse jogador? Pode. Como o Nestor também pode. Mas, sinceramente, durante a temporada inteira, você colocar o Colorado ali, colocar o Nestor para fazer essa saída de bola, cara, você vai sofrer. Você vai sofrer gols igual você sofreu no domingo. Então, falta um controlador de jogo, como foi o Daniel Alves. O Daniel Alves jogou um absurdo aqui, mas não pode falar. Né? Mas o que o Daniel Alves controlava o jogo e ditava o ritmo de jogo é impressionante, cara. Em jogo como o de hoje mesmo, contra um adversário que tá tentando roubar sua bola e atacar o tempo inteiro, você precisa do cara para tirar a velocidade. Então, você precisa do cara para dar ritmo. Não é o caso do Thales, por exemplo. O Thales é um jogador carregador de bola. Muito bom jogador. Eu adoro o Thales, gosto muito. Mas não é a característica dele. Até acho que pela escolha do Rogério, também não era opção do Rogério você controlar o jogo dessa maneira. Pelo visto, ele queria mais velocidade de jogo. Não conseguiu ter. Não deu certo a ideia dele. Paciência, normal. Às vezes a pessoa traça uma estratégia para o jogo e às vezes a estratégia não é a correta, não acontece. Mas de maneira a falar em relação ao jogo fora de casa, ao jogo dentro de casa, tá mais ligado com essa parte sistêmica e a parte de jogadores, características de jogadores. Ô, Lucas, e aí assim, dissecando um pouco do primeiro tempo, como foi o primeiro tempo do São Paulo e como que surgiram ali os 2 gols do Juventude, que aí parece que hoje eu não ouvi ninguém dizer que porque o Volpi estava no gol, o São Paulo tomou um golaço de fora da área, mas conta pra gente. Dessa vez o pessoal não vai poder falar que o goleiro é zicado, mas enfim. O começo do jogo do São Paulo, o Juventude ele tenta forçar muito o jogo pela direita, nos primeiros 15 minutos ali em cima do Capixaba, explorando a clara fragilidade que a gente sabe que o Reinaldo tem ali nas costas e tudo mais. Claramente era uma ideia do Juventude ali no começo do jogo. Com o desenrolar da partida, o jogo não sai tão bem por ali para o Juventude. Né? E a partir disso, eles começam a encontrar mais opções no pivô do Pita, né? Que fez um jogo assim descomunal, fez um jogo que ele, quando ele recebia a bola de costas, ele realmente parecia que o jogo estava ali concentrado nele e ele tinha controle da situação o tempo inteiro, principalmente sobre o Arboleda, não só nos pivôs, também nos duelos. E o primeiro gol, ele sai justamente numa jogada em que tem essa liberdade pela direita do Juventude e o Igor Vinícius, ou o Alisson, ou o Luciano não conseguem acompanhar o William Matheus entrando na área. O Igor Vinícius está mais para dentro da área, o Alisson eu sinceramente não consegui encontrar ele na imagem, e o Luciano não tem a menor condição do Luciano acompanhar o William Matheus na velocidade e nem no alto. E aí o Pita entra nas costas do Arboleda, consegue fazer o gol ali de cabeça. E é sempre aquilo, né? Tomar o gol nesse tipo de circunstância, na casa do adversário, com uma torcida que já é complicada de jogar contra, você tem também o baque emocional. A bola começa a queimar um pouco mais no pé. A pressão, o momento que os atacantes do Juventude, atacantes entre aspas, porque o Oscar Ruiz era mais um meia, mas enfim, quando a pressão desses dois em cima dos zagueiros começa a ser um pouquinho mais chata, porque os zagueiros também começam a rifar mais bola, o Jandrei rifa mais bola, o Rogério fica muito bravo com o Jandrei em alguns momentos, porque o Jandrei tem realmente como característica interessante esse jogo com os pés, esse passe curto, às vezes um passe mais longo.
mas ele começa a rifar muitas bolas, parece que o emocional ali, ele tem uma virada muito, muito, muito ruim. A saída de bola do São Paulo se mantém devagar, complicada. O Pablo, como eu disse, aqueles momentos em que ele está atrás de 2 linhas para tentar um passe no meio campista, as bolas pelos laterais não chegam. E no segundo gol a gente tem, assim, eu não queria falar de falha individual e não sei o que, mas o Arboleda ele sai para perseguir o Pita no meio de campo. O Pita consegue controlar o Arboleda de costas muito, muito bem, como ele fez o jogo inteiro. E ele joga uma bola pro Ruiz, que está em campo aberto, completamente em campo aberto, na frente de 3 jogadores de São Paulo. Nenhum deles consegue pressionar. O Miranda cerca ele com uma distância muito grande, muito grande. E é aquilo que a gente sempre disse, sempre bateu na tecla nos gols que o Volpi tomava. O adversário tem um espaço absurdo, perto da meia-lua. Um jogador que é qualificado, quando ele chegou aqui no Brasil, foi pro Bahia, se eu não me engano, ele chegou com status de jogador qualificado, acabou não jogando tanto por lá e tudo mais, mas tem essa qualidade, e ele coloca a bola onde ele quer, naquele lance. Com o espaço que ele tem, ele pode pensar, ele fica assim, o lance parece que é em câmera lenta, ele tem muito tempo para pensar. E somado a isso, uma coisa que eu particularmente observei durante o jogo inteiro, não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu, é que os 2 volantes do Juventude, o Jadson e o Yuri, eles tinham espaço para jogar o tempo inteiro. O tempo inteiro na intermediária do São Paulo tinha espaço para o Jadson e para o Yuri trocar passes. Não sei, de acordo com o sistema que era montado, que era para acontecer ali, se a ideia é que eles ficassem mais livres do que outros jogadores mais de frente, mas eles tinham muito espaço. O Jadson chega a conseguir um ou 2 chutes ali, muito espaço, tanto nas costas do Luciano quando ia pressionar, ou dos 3 meio-campistas, muito espaço, muito pouca pressão. O São Paulo, quando pressionava o Juventude, pressionava com pouquíssimos jogadores e sem aquela pressão que a gente imaginaria de um time que está precisando do resultado. Então, o primeiro tempo do São Paulo teve essas falhas, além de todas as dificuldades que a gente já citou aqui. Uma coisa que aconteceu logo após o término do primeiro tempo foi a percepção de que o Rogério estava entendendo o que estava acontecendo no momento em que ele deixa 3 jogadores dentro de campo já para aquecer. Ele volta com o time, ele vai com o time para o vestiário, mas deixa 3 jogadores dentro de campo para aquecer. E esses jogadores eles entram logo no início do segundo tempo. E o São Paulo ele tem uma virada muito, muito interessante logo no começo do jogo, no segundo tempo, que foi o São Paulo começou a dominar um pouco mais o meio-campo. Que era talvez o grande problema do time. O que era? Era que o São Paulo estava sem um zagueiro que pudesse quebrar essas linhas, que são coisas que Léo e Diego costumam fazer, que é fazer que não exista o segundo passe, que eles já passem direto para o terceiro passe. Esses zagueiros eles conseguem fazer. Como o São Paulo estava sem eles hoje, o São Paulo foi, por de inteligente forma do Rogério, ele coloca os meio-campistas que ele traz para o segundo tempo e o São Paulo melhora. No momento em que o São Paulo melhora, é de onde começam a surgir os gols do São Paulo, por outra característica muito forte do Rogério, que é a bola aérea. E aí eu já queria perguntar para o Mozart, apesar dos gols, o que você achou da partida do Arboleda e do Reinaldo? Não vou entrar no mérito aqui do Arboleda, todo o contexto dele. Tá? Hoje ele fez uma partida razoável, cara. Não achei assim, uma falha tão gritante dele. Eu acho que teve falha, sim. Acho que ele jogou um jogo razoável. Nada fora do comum, como a galera vai pintar que ele fez o gol. E o Reinaldo, cara, ele luta o tempo inteiro, né? Eu já fui, já odiei muito o Reinaldo. Mas hoje ele luta, cara. Ele tem suas limitações técnicas e pelo visto ele entende bem
suas limitações, não coloca em jogo ela muitas vezes, mas o adversário conhece também, né? O adversário conhece que ele tem problema na fase defensiva dele, então o adversário vai atacar sempre por ali. É um jogador muito bom ter no elenco. Por exemplo, hoje ele empatou o jogo pra gente. O pênalti ele praticamente não erra. Assim, a avaliação dos jogos deles, dois, eu acredito que de razoável. Não vi nem nada de menos. Não vi nem algo para você pegar no pé dele. Também não vi nada para você enaltecer os dois, como vai ser enaltecido o Arboleda no Twitter, obviamente. Então, a pergunta que eu faço é exatamente por isso, porque quando você vê os gols saindo exatamente de jogadores que são queridinhos do torcedor, você já sabe que a gente tem que olhar o todo. Não dá para olhar só o gol, não dá para olhar só o recorte do gol. Acho que tem mais coisas ali, acho que tem coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram, e acho que é importante a gente conseguir entender tudo o que aconteceu. E aí, já encaminhando a gente para o final, para esse vídeo não ficar longo demais, gente, queria perguntar para o Lucas o que você achou da arbitragem como um todo, e aí depois a gente fala de alguns lances específicos aqui. Olha, a arbitragem como um todo, eu achei que assim, foi um jogo até determinado momento com poucos lances para se polemizar, né? Poucos lances que teria algum motivo para a arbitragem errar ou fazer alguma besteira, mas eu achei que em alguns momentos a arbitragem, principalmente no segundo tempo, a arbitragem acabou se perdendo um pouco, principalmente na questão de avaliar alguns lances mesmo. Muitas vezes bem perto do lance até, nem tão longe, e com algumas avaliações de lances que eu acho, no mínimo, bem duvidosas. Tem dois aqui nesse momento que eu tenho na cabeça, mas como você falou, a gente fala dos lances depois. Então, o que eu queria tratar com vocês era exatamente esses pequenos lances questionáveis. A gente tem um momento em que o árbitro ele marca uma falta do Arboleda quase que dentro da área do São Paulo, sendo que foi o jogador do Juventude que derruba o Arboleda. Então, inversão de falta, você vê momentos como a cera do Forster, você vê o São Paulo atacando, o São Paulo está avançando, e aí o jogador ele tá lá no chão, tá jogado, e aí o juiz para a jogada, porque o São Paulo não parou, fez o certo, porque o São Paulo realmente, às vezes a gente reclamou muito tempo disso, falando que o São Paulo entrava naquele modo banana, entregava para o adversário a bola diante de uma cera, mas não, o São Paulo não fez isso nessa partida, teve 3 momentos em que isso aconteceu, e quem parou foi o juiz. Então, eu acho complicado porque o juiz ficou picotando muito o jogo, ficou invertendo falta, e eu acho que são nesses pontos em que você percebe que foi desagradável mesmo. E aí eu já pergunto para o Mozart, o único ponto que eu acho que esse homem acertou foi pênalti, de fato, ali naquela bola na mão? Foi bastante pênalti, né? Não tinha nem como. Foi, né? Acho que a arbitragem, sinceramente, teve alguns lances que você pode questionar, tudo, mas não foi influente para o resultado, graças a Deus. Então, eu não gosto muito de falar de arbitragem, porque a gente acaba sempre debandando para o nosso lado, né? Por exemplo, ver o gol, o torcedor de Juventude deve estar se esmurrando lá por causa do pênalti. Mas a arbitragem sempre vai ser questionada, principalmente no Brasil. A arbitragem tem um nível baixíssimo. Então, acho que é meio secundário o assunto da arbitragem, principalmente nesse jogo. E aí, para a gente encerrar, Mozart, quais as chances que o São Paulo tem, não só hoje, contra o Juventude? Porque eu acho que contra o Juventude, o 2-2 ele se tornou até interessante para a gente, para decidir no Morumbi. Quais as chances que o São Paulo tem na Copa do Brasil para saber se o foco tem que estar nela mesmo? Tem que estar nela, tem que estar na Sul-Americana, tem que estar no Brasileirão. A gente sabe aonde eles vão colocar o foco. Mas aonde seria o lugar onde o São Paulo realmente deveria estar com esse foco? O foco tem que estar na Sul-Americana. A Sul-Americana não é o torneio mais fácil, porque vai vir muita gente da Libertadores, vai vir muita gente boa da Libertadores aí numas oitavas de finais, por exemplo.
16 avos, não sei se tem quase 16 avos. Então, é muito difícil falar também, Sul-Americana é um torneio mais fácil. Não é fácil. Nem a Copa do Brasil, nem a Sul-Americana, nem mesmo o Paulista é fácil. Mas o foco tem que estar nos torneios de mata-mata. O São Paulo tem que conseguir, sim, chegar em sexto no Brasileiro de qualquer jeito. Tem que conseguir. Precisa disso. A parte econômica, a parte... tudo. Balanço. O São Paulo precisa desse sexto lugar no Brasileiro. Bom que se diga. Mas o foco tem que estar nos torneios mata-matas. E aí você tem que saber dosar. Por exemplo, você vai pegar... Você está na semifinal da Copa do Brasil. Na semifinal sul-americana, tem jogos entre eles. E aí, como é que você vai fazer? Você tem que dosar no Brasileiro. Mas você saiu da Sul-Americana. Você vai focar, obviamente, na Copa do Brasil. Você saiu da Copa do Brasil. Você vai focar na Sul-Americana. Então, você tem que ver também a questão de adversário. Você vai pegar um Atlético Mineiro numa Copa do Brasil. É difícil. Mas você vai jogar. É difícil. Você sabe que é bem difícil eliminar eles, principalmente na fase que eles estão vivendo hoje. Você vai pegar um Palmeiras, um Flamengo, coisa que na Sul-Americana você não deve pegar. Mas é tudo com base a cada eliminatória você ir pensando como é que você vai dosar isso. O brasileiro, você tem um processo mais longo aí para você conseguir meio que equilibrar as coisas. Vai jogar ali, ganha um pontinho ali, perde um pontinho aqui. O São Paulo não tem o elenco para brigar pelo título, é bom que se diga. Nem espera, é bom que a torcida não espere que o São Paulo brigue cabeça a cabeça com os grandes lá. Mas o foco tem que estar nesse torneio mata-mata, até pelo planejamento econômico que foi feito no início da temporada, de chegar na final da Sul-Americana, que isso é um absurdo, mas ninguém fala, mas tudo bem. Isso é um absurdo. Então o São Paulo se colocou num lugar que ele precisa priorizar a Sul-Americana. Não é nem que tem que escolher. Então, não, o São Paulo é obrigado a priorizar a Sul-Americana, porque ele se colocou nessa obrigação ao anunciar o balanço que tem que chegar nas finais sul-americanas. Então, a gente pode falar que o São Paulo vai dosar ali, vai dosar aqui, mas a questão é a seguinte: o Sul-Americana tem que chegar na final. Não tem o que fazer. É isso. Eu nem falei com vocês ainda, mas eu já estou falando aqui no vídeo para o pessoal. Pessoal, sexta-feira estaremos aqui novamente para debater a semana do São Paulo. Vamos bater um papo sobre o empréstimo de 20 milhões, vamos falar um pouco mais sobre onde tem que estar o foco e vamos bater um papo sobre a semana do São Paulo em si. Obrigadão por dar todo mundo aqui. Curte, compartilha, divulga nas suas redes sociais. E, de qualquer forma, sempre estaremos por aqui, porque aqui é São Paulo. Vamos então, São Paulo. Vamos, São Paulo.